Olá, senhores, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal Soldado Anônimo, esse aqui que vos fala. Hoje a temática do vídeo aqui é um pouco, digamos que é quando o sonho se torna um inferno. Você vai ver aqui o que recentemente aconteceu aqui dentro de uma unidade do Exército Brasileiro. E eu vou falar sobre isso e como evitar isso daí, tá bom? Então aqui, ó. Vamos para a notícia de hoje aqui quentinha, ó. Suicídio em quartel do Exército revela distanciamento entre comando e tropa. Que é a fonte da notícia, sociedade militar, o ser humano é a nossa melhor arma. Antes de iniciarmos aqui, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Se você está papirando para a ESA, link na descrição aqui, tem uma planilha de papiro onde você consegue cronometrar todo o seu estudo ali de maneira estratégica. Então, vamos ao noticiário aqui. Então, que é uma respaldo aqui sobre o advogado alertando sobre a falta de empatia entre comandantes e subordinados. A situação pode gerar doenças mentais. Cara, antigamente no Exército Brasileiro, essa relação aqui de hierarquia, ela era muito mais rígida, do que é hoje, e hoje é onde ali o pico está estourando, é onde hoje tem menos isso, e você tem mais acesso a tecnologia, você tem mais acesso à informação, você sabe mais dos seus direitos e é onde está acontecendo o maior tipo de caso desse tipo aqui. Suicídio. Cara, o subtenente do Exército Brasileiro, mais de 30 anos de serviço, já estava quase indo para a reserva ali. Ele comete isso. E aí o advogado dele está falando aqui, uma das causas pode ser isso. Falta de empatia entre comandantes e subordinados. Mas tem vários outros fatores, não é só isso. Então, ó, em parceria com a revista Sociedade Militar, Rio Grande do Sul, o canal entrevistou o advogado Cláudio Lino trouxe à tona um tema delicado, o suicídio de subtenente no Exército Brasileiro ocorrido na sexta-feira, dia 31 de janeiro, último dia do primeiro mês de 2025. Sem todos os detalhes ainda, aqui ó, porque quando acontece esse tipo de situação dentro de batalhões, óbito e tudo, sempre o EB ele dá uma segurada em todos os fatos para poder fazer uma análise melhor, para não ficar aquele disse que me disse, para tirar conclusões precipitadas, né? O advogado enfatizou a necessidade de uma reflexão cuidadosa para evitar que situações semelhantes se repitam. Segundo Cláudio Lino, casos como esse, infelizmente, não são novidades em organizações militares. Cara, polícia militar, acontecendo muito isso daí. Justamente por isso, pelo quadro da hierarquia da disciplina está muito rígido e hoje tá todo mundo, parece que quanto maior acesso à informação, mais frágil ficou a mentalidade do ser humano e o espírito do ser humano, porque ele está sendo criado ali sem valores firmes. Ao meu ver, isso está acontecendo. Um desses casos é isso que eu acabei de citar, um desses fatores. O advogado destacou que é necessário que os superiores reconheçam e compreendam essas situações. Então, aqui o advogado está destacando aqui uma possível mudança que pode ocorrer lá na formação dos militares já, que são os oficiais, que são formados no quadro da AMAN, né? O quadro de superiores. Eles são treinados para liderar, mas eles também são treinados dentro da hierarquia da disciplina de forma rígida. Então, muitos militares graduados e oficiais intermediários, quando enfrentam perseguições, não têm espaço para buscar ajuda. Isso levando à urgência de criar mecanismos que garantam suporte e justiça. Rapaziada, isso acontece muito dentro de organizações militares, mas não só dentro de organizações militares. Isso aqui acontece em todo quadro de empresa, cara. Empresa privada acontece, você trabalha no setor educacional, na empresa pública, isso daqui acontece. Isso aqui vai caber a você lidar com esse jogo de cintura ou não. E tem vários meios de você buscar resolver esse problema. Então, problemática de processo administrativo. Lino é o advogado atuante no meio militar, então ele tem especialidade no meio militar. Mencionou problemas com processos administrativos frequentes usados como ferramenta de coerção. Isso aqui acontece muito, cara. Processos administrativos dentro da unidade militar é totalmente diferente do mundo civil, totalmente diferente. Lá você responde,
Lá você tem punições, lá você tem repreensões verbais, detenção e até mesmo cadeia, quando vai no último caso. Você responde na esfera do capa preta, né, que é o STF. Quando é crime mesmo de verdade. Lá, para corrigir o militar, existe meios antes de chegar no STF. Então, muitos desses processos são arquivados por alegada falta de provas, dificultando que envolvidos consigam justiça. Ele sugeriu a criação de controladorias ou corregedorias como solução viável. Isso aqui já acontece na PM, mas não responde também às expectativas, porque a corregedoria, ela, em meio a toda a problemática, ela também se torna subordinada aos comandos, e aí vai acontecer lá uma coerção também, uma intimidação para aquilo acontecer. Uma das ações propostas foi o aperfeiçoamento e uso da ouvidoria do Ministério da Defesa, que poderia atuar como canal seguro para denúncias. Também acredito que não, porque você vai denunciar lá e aí vai ser arquivado do mesmo jeito. Então aqui, ó, vamos ouvir um pouco desse áudio aí do cara aí, ó. O advogado afirmou que o Instituto do Presidente Balmer está à disposição dos militares para que possam formar uma força-tarefa e agir contra perseguições. Aqui os quadros de praça não vão nem atrás. Porque se o oficial saber que o praça está envolvido nisso daí, o chicote já coxa pro lado dele. Então aqui é o subtenente antes de fato cometer o suicídio. Então ele se auto-ceifou, ele ceifou a própria vida. E antes disso ele desabafou, botou pra fora aqui via áudio, né? Vamos ver aqui um pouco desse áudio. Então eu nunca tive comandantes tão ruins quanto esses dois, né? Ele deve estar falando aí do comandante e o subcomandante do batalhão. Mas aqui existem fatores externos a esse também. Sabemos que existem fatores pessoais, pode ser que esse subtenente tenha problemas no meio civil ali, e já vinham enchendo ali o copo dele, e isso daí foi a gota, né? Sabemos que é um conjunto de fatores, não é só um em específico, porque comandantes de batalhões, cara, eles no máximo eles duram 2 anos numa unidade e já são transferidos para outra. Eles não ficam lá a vida inteira enchendo o saco da pessoa, perseguindo a pessoa que tá lá. Ele chega lá 2 anos e o cara que já tem experiência, como esse aqui, que tem 30 anos de serviço, ele sabe que é só 2 anos para aguentar e 2 anos para empurrar com a barriga, 2 anos para fazer o M1 a 1, só o previsto, e esperar os caras ir embora. Então aqui, acredito eu que ele tenha muito mais coisa além do que esses dois comandantes aí que foram estopim. Então o suplente tá desabafando aí, cara, e também tá
Ele tá atacando a vida pessoal já do comandante. Ele tá tirando de foco ali o profissionalismo do comando frente ao batalhão. Já tá atacando o lado pessoal dele, né? Deixou mulher no Rio Grande do Sul. Tem um pai que foi militar e foi punido. E ele possivelmente esteja respingando aí uma vingança, uma retaliação. Vamos escutar mais um pouco aí. Ele está acusando uma possível corrupção que existiu da parte deles aí numa construção lá onde foi valores indevidos. Cara, vamos ouvir aí. Acredito que então, o Sultanate está falando aqui que vai deixar ele com a culpa, como se ele fosse estar tá se culpando e se martirizando a vida inteira pelo suicídio dele. Cara, eu acredito que ele não vai fazer isso, principalmente se ele for um cara que tem a mente centrada ali, ele tá fora de surtos psicóticos, ele não vai se culpar porque tudo tá dentro de você, cara. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Se você falecer hoje, provavelmente sua mãe, seu pai, seus filhos vão visitar você no túmulo daqui 7 dias e daqui 30 dias. E depois disso, eles vão visitar lá anualmente. Nem todos eles, quiçá, vão lá uma vez no ano. Então, pensamentos aqui intrusivos de uma mente suicida não condizem com o que acontece de verdade, né? Pode acreditar, cara, ninguém tá se importando com você. Ninguém tá nem aí pra você, ninguém quer saber o que é que você passa, o que é que você tá devendo. Tá todo mundo preocupado com você mesmo e as próprias contas. Então, se você tá passando por esse tipo de problema aí, vamos atrás de um suporte psiquiátrico aí, cara. Tá cheio não, ele sempre teve desse jeito aí. É o processo de hierarquia e disciplina. Quando você está inserido num meio desse, sempre vai ter pessoas que vão ter uma maior comunicação com seus quadros superiores. E quem está na superioridade, ele gosta disso. Isso abre portas para quem está lá embaixo. Isso é o sistema, sempre foi, sempre vai ser desse jeito, cara. Desde o tempo de Caxias, pode acreditar. Então, novamente, ele está
colocando na tecla aqui que eles vão merecer isso, eles vão seguir a vida dele normal, subtenente. Aí só quem perdeu foi você, infelizmente, cara. Olha, ele tá falando aí que já teve mais outros comandantes idiotas, então, cara, nesse momento aí já era pra ter buscado aí uma ajuda psiquiátrica, botado pra fora, ter desabafado e ter reavaliado a sua conduta perante a quem tá no comando, né? Cara, chegou um cara idiota lá no comando, tem que levar ele no M1A1, cara. O exército tem um regulamento e esse regulamento é inteiro cumprido de maneira prática e eficiente. Você não precisa nem estar falando com ninguém, é só cumprir o que tem que ser cumprido. Sim, senhor, não, senhor. Tirar o seu serviço, fazer as suas atribuições e partir. Isso não existe não, cara. Novamente uma tecla aí de que já havia sido enchido ali o pote dele até que chegou num estopim que foi esses dois aí, os últimos comandantes. E ele tá batendo na tecla que eles vão suportar isso o restante da vida. E eles não vão, cara. Eles não estão nem aí. Ele tá sempre batendo na tecla de que sempre foi trabalhador, nunca foi de puxar o saco. Aqui com certeza tinha alguém que estava tendo benefícios a mais do que ele, mesmo ele dando gás e trabalhando. Pode ter certeza. Pode ter certeza que aqui existia outro praça tendo benefícios com os comandantes que não trabalhava tanto quanto ele. Ele tá batendo nessa tecla aqui desde o início do áudio. Não, ele não estava aposentado, cara. Ele está comentando aqui que ele estava vindo de uma passagem de comando, no qual aconteceu muitas coisas e ele se sentiu injustiçado porque existiam outras pessoas aí tendo vantagens e ele não, porque ele trabalhava muito. E os caras não gostam de quem trabalha muito. Então, o advogado aí ele está falando sobre temáticas e argumentações que podem ser colocadas em pauta para resolver esse tipo de problema ou até mesmo amenizar. Subtenente do EB se suicida frente ao quartel. Vamos ver aqui também, ó. Tem um cara aqui que é o canal do Cabo, ele também falou sobre isso. Ele sempre vem falando aí sobre maus profissionais dentro das instituições.
E o relato desse cara aqui, cara, foi na frente do batalhão logo. Pode ter certeza que tinha muitos militares lá de serviço. Deve ter sido um sanhaço da caramba. Um outro ponto que se destaca e foi abordado é a deficiência na avaliação de suporte psiquiátrico e ou psicológico dentro das organizações militares. Cara, com certeza existe isso daqui. Então, não existe esse adendo demais aqui para a questão psíquica dentro dos militares. Mas sempre ali, quando chega aquele mês que é prevenção ao suicídio, né? Sempre existe lá palestra lá dentro de tudo. Isso aqui acontece mais em missões de paz. Quando eu estava em missão de paz no Haiti, eu estava lá, passei 6 meses. Existia um psicólogo destinado à tropa, onde ele fazia visita. Se você queria desabafar, você ia lá e falava com ele. Mas aqui dentro das instituições, batalhão, expediente normal, isso não chega a existir. Poderia que, se existisse, esse psicólogo poderia estar lidando com esse tipo de pessoas, tá causando ali estava vendo se a pessoa ia ter problemática, pensamentos intrusivos, né? E poderia dar um encaminhamento para a pessoa. Então, para finalizar, Cláudio Lino, que é o advogado, chamou por uma intervenção efetiva do Ministério Público Militar, né? O Ministério Público Militar tomar devidas precauções para que isso não aconteça mais. E por uma reformulação no sistema de queixas e acompanhamento dos militares. Somente ações concretas e comprometidas podem... Cara, isso daqui já existe muito. Tem muito recruta que entrava lá dentro sem saber de nada e ele levava coxo o ano inteiro levando a coxo, o ano inteiro um sanhaço. Hoje isso daqui não existe mais, cara. Tem muito militar que entra lá dentro, o pai dele já é advogado e fala para ele sobre o que é assédio moral, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. E a partir do momento que o cara tem valores ali, uma base sólida e ele tem um psico bom, ele consegue se impor diante desses fatos aqui. Ele consegue, isso daqui é assédio moral. Eu sei que eu estou dentro do quadro que tem hierarquia e disciplina, mas o que você está fazendo aqui está fugindo a alçada aqui do que o manual fala. Você está fugindo um pouco e isso aqui está se encaixando no assédio moral. Posso entrar aqui com a justiça e vamos esperar o que a justiça determina. Isso acontece muito, isso já aconteceu antigamente e hoje ainda mais, justamente pelo fato da a instrução, o conhecimento está na palma de todo mundo, cara. Hoje você dá um Google aqui, você sabe qual é o seu direito e o que é que não é. Antigamente não era isso. Então, senhores, o vídeo de hoje aí, tragédia militar. Aqui é a história quando o sonho vira o inferno, né? Isso aí acontece muito no cara quando está estudando ali para concursos militares e ele tem um sonho, é o sonho dele, ele se desgasta muito para conquistar aquele sonho e depois que ele está dentro, o sonho vira um inferno. Esse subtenente aí, infelizmente, ele ceifou a própria vida. E se você está passando aí por problemas psicológicos, se você tem isso aí em mente, cara, procure um acompanhamento urgente. Urgente, urgente, urgente. Existem pessoas que saem desse quadro sozinhas, existem pessoas que não. Então, não cabe a nós aqui falar alguma coisa do tipo, porque isso é pessoal, é de cada um. Ninguém sabe o que está passando na cabeça de alguém. E ninguém nunca vai saber o que está passando lá dentro, que a gente pode tirar conclusões. Então, soldado anônimo, notícia aí, triste aí para instituições, muito mais triste ainda para a família desse subtenente, que ceifou a própria vida pensando que ia causar um dano para os comandantes dele e infelizmente isso não vai acontecer. Ele causou um dano para a sua própria vida, na qual ele tirou, e causou um dano para os seus familiares aí que vão conviver com isso aí por muito tempo. Então, até o próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva ainda e clique nos links do comentário aí. A descrição, né?